Você consegue ouvir? Esse som, esse batimento rítmico vindo do porão. Não, não é sua imaginação. É um coração que não deveria estar batendo. Um coração que pertence a um homem morto há 5 dias. E ele está sincronizado com o seu. Dizem que os mortos não falam, mas nunca lhes disseram que os mortos escutam? E que, escutando, esperam pacientemente a hora de responder? Sou um homem de nervos delicados. Isto devo confessar desde o princípio. Não sou louco, longe disso, mas possuo uma sensibilidade aguçada que me permite perceber coisas imperceptíveis aos sentidos embotados da massa comum. É precisamente esta acuidade que me conduziu ao abismo no qual agora me encontro. Trabalhei durante 15 anos como assistente do Dr. Thaddeus Grimshaw, um médico forense de reputação impecável em nossa cidade portuária. Era um homem metódico, frio, que tratava a morte com a indiferença de um comerciante lidando com mercadorias. Sua residência, onde também funcionava seu laboratório, era um casarão vitoriano de 3 andares, cuja atmosfera permanentemente impregnada pelo odor de formol tornara-se para mim quase reconfortante. O Dr. Grimshaw possuía o hábito peculiar de manter registros meticulosos de cada cadáver que examinava, não apenas as causas, mortes e características físicas, mas também observações pessoais sobre as vidas daqueles indivíduos. Dizia ele que cada corpo contava uma história, e que era seu dever preservar essas narrativas. No porão da residência, acessível por uma escada estreita de madeira que gemia sob nossos passos, localizava-se a câmara de autópsias. Era ali que o doutor realizava seus exames, frequentemente trabalhando até altas horas da madrugada, enquanto eu registrava suas observações em um grande livro encadernado em couro negro. Tudo mudou na noite em que trouxeram o corpo de Nathaniel Crouch, um próspero comerciante encontrado morto em seu escritório. Oficialmente tratava-se de um ataque cardíaco. Porém, algo naquela morte perturbava o Dr. Grimshaw. Seus olhos, habitualmente inexpressivos, revelavam uma inquietação incomum. Durante a autópsia, o doutor trabalhou em silêncio absoluto. Quando finalmente falou, suas palavras foram um sussurro. Assassinato. Envenenamento por arsênico. Mas ninguém pode saber. Compreendi então a terrível verdade. O Dr. Grimshaw conhecia o assassino, ou talvez fosse ele próprio o perpetrador. Minha descoberta devia ter se refletido em meu semblante, pois ele fixou-me com um olhar penetrante e proferiu uma ameaça velada sobre as consequências da indiscrição. Naquela noite não consegui dormir. A cada hora levantava-me e caminhava pelos corredores, atormentado pela certeza de que testemunhara um crime. Ao amanhecer, tomei uma decisão. Confrontaria o doutor e, se necessário, reportaria minhas suspeitas às autoridades. Porém, o destino reservava-me um papel diferente nesta tragédia. Ao descer para o porão naquela manhã, encontrei o Dr. Grimshaw caído junto à mesa de autópsias, vítima aparente de um colapso súbito. Estava morto. Seus olhos vidrados fitando o teto com uma expressão de horror indescritível. O terror que se apoderou de mim naquele instante não derivava da morte em si, mas de uma percepção aguda e aterrorizante. O corpo de Nathaniel Crouch, que deveria ter sido removido durante a noite, permanecia sobre a mesa adjacente. E havia algo de terrivelmente errado com sua posição. O cadáver fora movido. Suas mãos, anteriormente dispostas sobre o peito, agora pendiam lateralmente, com os dedos curvados como garras. Nos dias que se seguiram, assumi as responsabilidades do falecido doutor, enquanto se procurava um substituto. Foi necessário manter os 2 corpos no porão refrigerado, até que os trâmites legais fossem concluídos. E foi durante essas noites solitárias que comecei a escutar. Inicialmente era apenas um som abafado, rítmico, semelhante ao bater de um coração. Convenci-me de que era produto de minha imaginação exaltada, ou talvez o ruído da tubulação antiga da casa. Mas o som intensificava-se a cada noite, e passei a discernir sua origem.
emanava do porão, precisamente da região onde repousava o corpo de Nathaniel Crouch. A explicação racional seria gases acumulados no cadáver, produzindo ruídos pela decomposição. Mas aquele ritmo era regular demais, persistente demais, e havia algo mais perturbador. Sincronizava-se perfeitamente com os batimentos de meu próprio coração. Na quinta noite, incapaz de suportar o tormento, desci ao porão com uma lâmpada tremendo em minhas mãos. O som era ensurdecedor agora, preenchendo todo o espaço com aquela pulsação macabra. Aproximei-me da mesa onde jazia Nathaniel Crouch. O que vi naquele momento destruiu os últimos vestígios de minha sanidade. O cadáver estava sentado, seus olhos mortos abertos e fixos em mim. Seus lábios moviam-se lentamente, articulando palavras silenciosas que, no entanto, ressoavam em minha mente com clareza absoluta. Eu sei o que fizeram. Eu sei. E agora vocês pagarão. Fugi daquela casa naquela mesma noite e jamais retornei. Porém, onde quer que vá, o som me persegue. Aquele coração batendo incessantemente, sincronizado com o meu próprio. À noite, quando o silêncio é absoluto, escuto-o com maior intensidade. E sei, com a certeza do condenado, que é apenas uma questão de tempo, até que ambos os corações, o meu e aquele outro, impossível e morto, parem simultaneamente. Pois os mortos, descobri tarde demais, não perdoam, e suas vinganças são tão pacientes quanto eternas. Se você sentiu calafrios com esta história, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos contos de terror. Comente abaixo. Você conseguiria dormir depois de ouvir esse coração batendo? Compartilhe este vídeo com aquele amigo que adora histórias de arrepiar. Nos vemos na próxima história, se você tiver coragem de voltar. Você já abriu um livro e sentiu que ele estava vivo? Que as páginas respiravam? Que as palavras te observavam? Neste exato momento, em uma biblioteca esquecida nos Cárpatos, existem livros que não contêm histórias. Eles contêm almas. Almas de pessoas que cometeram o mesmo erro que você está prestes a cometer agora. Continuar lendo. Existem livros que não deveriam ser lidos. Páginas que não deveriam ser viradas. E conhecimentos pelos quais o preço é a própria alma. Meu nome é irrelevante agora. Uma mera sombra de identidade que se dissipa como fumaça diante da magnitude do que descobri. Fui em vida anterior, pois assim considero minha existência pregressa. Um bibliógrafo respeitado, especializado em textos obscuros da Idade Média. Foi esta expertise que me conduziu, no inverno de 1846, à propriedade isolada do conde Vladimir Korzeniowski, nas montanhas dos Cárpatos. O conde, erudito octogenário de ascendência aristocrática, prometera-me acesso à sua lendária biblioteca particular, cujo acervo incluía manuscritos considerados perdidos há séculos. A oportunidade era irresistível para um acadêmico de minhas ambições. A mansão Korzeniowski erguia-se sombria contra o céu plúmbeo, sua arquitetura gótica evocando épocas de superstição e trevas. O conde recebeu-me com uma cortesia antiquada, mas percebi em seus olhos uma advertência não verbalizada, como se minha chegada representasse simultaneamente uma bênção e uma maldição. A biblioteca ocupava a ala oriental do terceiro andar. Ao adentrar aquele santuário de conhecimento, senti uma reverência próxima ao terror religioso. Estantes de carvalho escuro estendiam-se do chão ao teto abobadado, abrigando milhares de volumes cujas lombadas desgastadas sussurravam histórias de eras esquecidas. O conde estabeleceu uma única condição: uma seção específica da biblioteca, demarcada por uma cortina de veludo carmesim, estava absolutamente vedada. São textos perigosos, explicou com voz grave. Conhecimentos que corrompem a mente e profanam a alma. Prometa-me que jamais violará este limite. Prometi, naturalmente. Mas como Adão diante da árvore proibida, a restrição apenas intensificou minha curiosidade.
Durante dias, dediquei-me aos volumes permitidos, catalogando manuscritos raros de filosofia hermética e alquimia medieval. Porém, meus olhos constantemente desviavam-se para aquela cortina carmesim, atrás da qual repousavam os segredos interditos. A tentação tornou-se insuportável. Na noite do 7º dia, quando o conde recolhera-se aos seus aposentos, retornei furtivamente à biblioteca. Minha lamparina projetava sombras dançantes enquanto eu atravessava o salão deserto. Com mãos trêmulas, afastei a cortina. A seção proibida era menor do que antecipara. Talvez 2 dúzias de volumes dispostos em uma única estante de ébano. Os livros possuíam uma qualidade inquietante. Suas capas pareciam absorver a luz em vez de refleti-la, criando uma penumbra antinatural ao seu redor. Retirei o volume central, um tomo encadernado em material que não consegui identificar. Certamente não era couro comum, mas algo de textura perturbadoramente semelhante à pele humana. O título, gravado em letras douradas desbotadas, estava em latim arcaico. Liber Animarum Captarum, o livro das almas capturadas. Abri o volume. As páginas eram de um pergaminho amarelado, cobertas por uma caligrafia elaborada em tinta que oscilava entre o vermelho e o negro. O texto descrevia um ritual de necromancia, não a vulgata ressurreição dos mortos, mas algo infinitamente mais sinistro: a captura de almas humanas e sua prisão perpétua nas páginas de livros encantados. À medida que lia, uma compreensão horripilante tomou forma em minha mente. Aqueles livros na seção proibida não eram meramente repositórios de conhecimento maligno. Eram prisões. Cada volume continha a essência de indivíduos que haviam cometido o mesmo erro que eu. Ler aquelas páginas malditas. Tentei fechar o livro, mas minhas mãos não obedeciam. As palavras na página começaram a brilhar com uma luminescência espectral. Senti uma força invisível extraindo algo de dentro de mim. Não meu sangue, não meu ar, mas minha própria essência vital. O conde apareceu na entrada da biblioteca, seu semblante exibindo não surpresa, mas uma tristeza profunda e resignada. Avisei-o, disse simplesmente. Mas eles sempre leem, sempre sucumbem à tentação. É a maldição do conhecimento proibido. Compreendo agora que o conde Korzeniowski não é guardião daquela biblioteca por escolha, mas por condenação. Ele próprio foi vítima daqueles livros séculos atrás, e sua existência prolongada é o preço de sua vigilância perpétua sobre aquelas páginas amaldiçoadas. Quanto a mim, minha transformação está quase completa. Sinto-me cada vez mais tênue, mais translúcido, como se minha substância estivesse gradualmente migrando do mundo físico para as páginas daquele volume maldito. Escrevo estas palavras finais com crescente dificuldade, pois minhas mãos já não possuem a solidez que antes tinham. Em breve, serei apenas mais uma voz sussurrante entre as incontáveis almas aprisionadas naquela biblioteca. Juntarei-me ao coro eterno de lamentações que ecoa entre aquelas páginas, advertindo leitores futuros que, inevitavelmente, ignorarão nossos avisos assim como ignorei os do conde. Há uma ironia cruel nesta maldição. Aqueles que mais valorizam o conhecimento são os mais susceptíveis à sua armadilha. Nossa curiosidade insaciável, nossa arrogância intelectual, tornam-nos presas perfeitas para estes livros famintos por almas. Sinto o chamado final. As páginas abrem-se para mim como mandíbulas insaciáveis. Dentro delas vislumbro rostos. Centenas, milhares de rostos de estudiosos, filósofos, magos e eruditos que precederam-me neste destino terrível. Suas bocas movem-se em súplicas silenciosas, seus olhos refletem um tormento eterno. E agora, enquanto escrevo estas últimas palavras, observo minhas próprias letras começarem a desvanecer na página, como se a própria tinta estivesse sendo absorvida de volta para o papel. Minha história será esquecida, assim como foram esquecidas todas as outras. Se um dia estas palavras chegarem aos olhos de algum leitor, imploro, se encontrar uma biblioteca proibida, se lhe disserem que certos conhecimentos são perigosos, acredite,
pois há destinos piores que a morte. Há a prisão eterna na página de um livro que jamais será fechado. Se esta história te deixou sem dormir hoje, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todos os nossos contos de terror. Comente abaixo. Você teria a curiosidade de abrir aquele livro proibido? Ou seria forte o suficiente para resistir à tentação? Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama mistérios sombrios e bibliotecas antigas. E lembre-se, alguns conhecimentos têm um preço. A questão é, você está disposto a pagá-lo? Até a próxima história, se suas mãos ainda forem sólidas o suficiente para apertar o play. Você já sentiu o peso sufocante do silêncio quando está completamente sozinho diante de um espelho à meia-noite? Já pronunciou um nome proibido 3 vezes na escuridão absoluta, desafiando forças ancestrais que a razão humana se recusa a aceitar? Há lendas que atravessam séculos como sombras persistentes, sussurradas em festas infantis e corredores escolares sombrios, mas pouquíssimas almas conhecem a verdadeira origem do terror que habita os reflexos envidraçados. Esta é a história verídica, tão verídica quanto minha própria existência torturada, por trás de Bloody Mary, a Maria Sangrenta. E juro pela minha alma condenada que, após ouvir estas palavras, você jamais olhará para um espelho da mesma forma. O reflexo que você conheceu a vida inteira nunca mais parecerá completamente seu. Se tem coragem suficiente para descobrir por que milhões de pessoas ao redor do mundo ainda temem pronunciar esse nome maldito, permaneça comigo nesta jornada através das trevas. Mas considere-se avisado. Alguns conhecimentos, uma vez plantados na mente humana, germinam como ervas daninhas venenosas e jamais podem ser arrancados. Parte 1. A confissão do investigador amaldiçoado. É com dedos trêmulos e espírito irremediavelmente atormentado por visões que nenhum mortal deveria jamais testemunhar que me ponho a escrever este relato macabro, sabendo perfeitamente que aqueles que lerem estas palavras me julgarão louco delirante, ou, na melhor das hipóteses, um charlatão em busca de notoriedade através de mentiras elaboradas. Juro pela salvação da minha alma imortal, se é que ainda possuo uma, que cada palavra aqui gravada representa a verdade mais terrível e insuportável. Uma verdade que a razão científica rejeita com veemência, mas que a experiência humana acumulada através de gerações confirma em sussurros assustados, em gritos noturnos, abafados em olhares vazios de crianças que nunca mais voltaram a ser as mesmas após olharem para um espelho no momento errado. Não revelarei meu nome verdadeiro nestas páginas, pois aqueles de nós que investigam os fenômenos do além aprendem rapidamente, frequentemente através de experiências dolorosas, que certos conhecimentos atraem atenções indesejadas de entidades que habitam os espaços entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Digamos apenas que sou ou era um estudioso respeitado dos fenômenos paranormais que assombram a humanidade desde tempos imemoriais, um colecionador obsessivo de histórias sombrias que a ciência convencional despreza como superstição ignorante, mas que o terror noturno valida com inexorável regularidade. Durante 20 longos anos, 20 anos que parecem ter durado séculos inteiros quando recordo as coisas que vi, as vozes que ouvi, os horrores que testemunhei, dediquei toda a minha existência desperta e grande parte de meu sono atormentado por pesadelos recorrentes, a desvendar os mistérios de uma única lenda urbana, talvez a mais persistente, a mais aterrorizante, e certamente a mais difundida que já infectou como uma praga espiritual a consciência coletiva do mundo ocidental, a invocação do espírito maligno conhecido universalmente como Bloody Mary, a Maria Sangrenta. Por que essa obsessão particular? Porque, diferentemente de tantas outras lendas urbanas que se revelam meras fabricações ou mal-entendidos amplificados pela imaginação coletiva, esta possui algo diferente.
Algo genuinamente sinistro em sua persistência através de culturas, continentes e gerações. Como se fosse mantida viva não pela transmissão oral humana, mas por alguma força sobrenatural que se alimenta da própria perpetuação do medo. Quantas noites totalmente insones passei entrevistando vítimas pálidas e trêmulas desse ritual maldito. Quantos rostos marcados pelo terror genuíno e permanente vi. Pessoas que testemunharam algo absolutamente impossível refletido no espelho e que carregariam essa visão como uma cicatriz invisível pelo resto de suas vidas. Perdi a conta após as primeiras centenas, mas esses relatos individuais, por mais perturbadores que fossem, eram apenas ecos distantes, sintomas superficiais de uma verdade muito mais antiga, muito mais sinistra e infinitamente mais perigosa. Uma história que remonta aos dias mais sombrios e sangrentos da Inglaterra Tudor e que se entrelaça como era venenosa, com as raízes mais profundas e apodrecidas do ocultismo medieval europeu. O ritual em si, devo admitir, é de uma simplicidade perturbadora. E talvez seja precisamente essa simplicidade que o torna tão pernicioso, tão facilmente replicável por crianças inconscientes do verdadeiro perigo que invocam. As instruções básicas que circulam em playgrounds e festas do pijama são sempre variações do mesmo tema macabro. Posicione-se sozinho diante de um espelho em ambiente completamente escuro, preferencialmente um banheiro, pois razões que explicarei posteriormente, a água corrente e os espaços confinados potencializam certas energias ocultas. Acenda uma única vela, cuja chama vacilante lançará sombras dançantes que confundem os olhos e criam padrões ilusórios que o cérebro humano interpreta como movimento onde não deveria haver nenhum. E então, com voz que pode ser firme e desafiadora, ou trêmula de medo antecipado, não importa, pois ela ouvirá independentemente do tom, pronuncie seu nome. Bloody Mary, uma única vez. Neste momento, observadores atentos notariam que a temperatura ambiente cai imperceptivelmente, talvez apenas 1 ou 2 graus, mas o suficiente para que a pele arrepie instintivamente. Bloody Mary, 2 vezes. O reflexo no espelho parece diferente, de alguma forma sutil que a mente consciente não consegue identificar precisamente, mas que o instinto primitivo de sobrevivência reconhece como profundamente errado. Bloody Mary. 3 vezes. E então? Mas o que acontece nesse momento crucial varia conforme o destino cruel e aparentemente arbitrário que ela reserva para cada invocador específico. Permita-me compartilhar alguns dos relatos mais perturbadores que coletei ao longo de minha investigação obsessiva. Conheci um homem em Boston, um advogado respeitado, pragmático ao extremo, que zombava abertamente de qualquer coisa relacionada ao sobrenatural, que aos 42 anos realizou o ritual numa aposta bêbada com colegas de trabalho. Marcos, como o chamaremos, entrou confiante no banheiro de um bar, apagou as luzes e começou a recitar o nome maldito, convencido de que provaria a tolice supersticiosa de seus companheiros. Mas na terceira repetição, Marcos me contou com voz ainda quebrada pelo trauma 6 meses após o incidente, algo impossível aconteceu. Seu reflexo no espelho piscou. Não simultaneamente com ele, você compreende, mas meio segundo depois. Como se fosse uma entidade separada, meramente imitando seus movimentos com um atraso quase imperceptível. Aterrorizado, Marcos levantou sua mão esquerda. Seu reflexo levantou a mão direita, como deveria ser. Mas então, lentamente, inexoravelmente, o reflexo começou a levantar também a mão esquerda, enquanto a direita permanecia suspensa no ar. O reflexo agora possuía ambas as mãos levantadas, enquanto Marcos mantinha apenas uma no ar. E então, o reflexo sorriu. Um sorriso que Marcos descreveu como absolutamente vazio de qualquer emoção humana reconhecível, como se algo estivesse simplesmente testando os músculos faciais de um corpo que não compreendia completamente.
Marcus fugiu daquele banheiro, mas não conseguiu fugir das consequências. Hoje, ele não pode olhar para espelho algum sem ver aquele sorriso vazio se formando lentamente em seu reflexo. Perdeu o emprego à família e, segundo soube recentemente, foi internado numa instituição psiquiátrica após ser encontrado tentando destruir todos os espelhos de seu apartamento com um martelo, murmurando incessantemente. Ele ainda está lá, ele nunca parou de sorrir, ele está esperando. Mas o caso de Marcus, por mais perturbador que seja, empalidece em comparação com o que aconteceu com uma jovem que conhecia em Connecticut. Sarah tinha apenas 13 anos quando suas amigas a desafiaram durante uma festa do pijama típica de adolescentes. As outras meninas zombaram de sua hesitação, questionaram sua coragem e, finalmente, pressionada pela crueldade casual da dinâmica social adolescente, Sarah cedeu. Entrou sozinha no banheiro da casa. Apagou todas as luzes, exceto por uma vela bruxuleante que suas amigas haviam fornecido. Posicionou-se diante do espelho antigo que pendia sobre a pia e começou a recitar o nome proibido. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Na terceira e fatal repetição, Sarah me relatou anos depois com lágrimas correndo por suas bochechas pálidas. O espelho pareceu liquefazer-se, como se a superfície sólida de vidro tivesse se transformado instantaneamente em água escura, viscosa, que se movia com ondulações lentas e hipnóticas. E dessa superfície impossível, dedos começaram a emergir. Não dedos humanos normais, compreenda. Estes eram pálidos como carne de cadáver mantido muito tempo sob a terra. Anormalmente longos, com articulações que se curvavam em ângulos sutilmente errados. As unhas eram enegrecidas, rachadas, e pareciam crescer mesmo enquanto Sarah observava horrorizada, estendendo-se como garras famintas em sua direção. Sarah gritou e correu, derrubando a vela no processo e mergulhando o banheiro em escuridão absoluta. Suas amigas a encontraram segundos depois, histérica, arranhando freneticamente a porta trancada por dentro. Levaram quase 5 minutos para acalmá-la o suficiente para que conseguisse destrancar a porta. Mas o verdadeiro horror só se revelou horas mais tarde, quando Sarah finalmente conseguiu olhar suas próprias mãos. Havia marcas, arranhões profundos sangrando levemente que formavam um padrão específico e deliberado em sua palma direita. Um símbolo que nenhum dos inúmeros especialistas em ocultismo que consultei posteriormente conseguiu identificar completamente, mas que todos, sem exceção, concordaram emanar uma sensação visceral de profundo e antigo mal. Hoje, 15 anos após aquela noite maldita, Sarah continua incapaz de olhar para espelhos sem experimentar ataques de pânico debilitantes. As cicatrizes em sua palma nunca desapareceram completamente. Não importa quantos tratamentos dermatológicos tentou, quantas cirurgias plásticas experimentou. As linhas permanecem visíveis, especialmente à luz de velas, formando aquele símbolo inexplicável que parece pulsar com vida própria nos momentos que precedem a meia-noite. Mas por mais terríveis que sejam essas histórias individuais, elas são apenas fragmentos de um mosaico muito maior e infinitamente mais sinistro. Para compreender verdadeiramente a natureza de Bloody Mary, precisamos mergulhar nas profundezas da história, atravessar séculos de sangue e traição, e confrontar verdades que reis e papas tentaram enterrar sob camadas de mentiras oficiais.